Ele é economista, conhece o Rio de Janeiro e o Brasil e o mundo como poucos, é um estudioso dos exemplos que acontecem por aí e agora quer o desafio de, como pré-candidato a deputado federal, poder, na atividade pública, contribuir também, já que tem um instituto de pesquisa e trabalha na iniciativa privada já faz um tempo. Ele tem experiência também na área pública e sabe como é que funciona. Eu estou falando de Manuel Tedin, economista, o nosso entrevistado de hoje. Aqui eu já vou começar com um desafio. O Rio de Janeiro dá para sair desse buraco que está, Tedin, um buraco que a cada semana, a cada dia, só nos apresenta notícias piores e não boas notícias. Obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa. Obrigado por me convidar. O Rio de Janeiro tem jeito, mas não é um jeito fácil e não vai resolver num curtíssimo prazo. É preciso olhar para o Rio de Janeiro com racionalidade, acabar com privilégios, procurar reestruturar esse Estado, particularmente as estruturas de governo, para resolver. A gente tem um problema gravíssimo no Rio de Janeiro, que é o orçamento do governo do Estado. Ele está totalmente ocupado, ele está estrangulado por despesas de pessoal e da Previdência. Claro, o Rio de Janeiro passa por uma crise que tem a ver com a recessão nacional, que foi agravada aqui por questões políticas e por questões específicas de um setor importante para o Estado, que é o setor petróleo. Mas se você olhar para as despesas de governo, mesmo com a queda da arrecadação e com a baixa do preço do petróleo, que é significativo para a estrutura do Estado, a Previdência e o funcionalismo é 90% do déficit público. Ou seja, se não resolver a Previdência e não reestruturar o Estado, racionalizando o uso das pessoas no lugar certo, nada vai resolver. É preciso, evidentemente, aumentar a eficiência, aumentar a capacidade do Estado fazer coisas gastando menos, racionalizar despesas, desperdícios, isso tudo é fundamental. Mas se não olhar para a Previdência, não olhar para a Folha, vai ser em 2021, 2022, a Folha vai ocupar quase que todo o orçamento do Estado. Ou seja, o Fluminense vai pagar seus impostos estaduais só para sustentar o funcionalismo. Claro, tem policiais, tem médicos, tem professores que são importantes, mas se há de convir que é preciso poder investir e tocar a máquina. Tedin, embora você já tenha trabalhado na atividade pública, na coisa pública, você resiste a muitos convites, né? E você resistiu a uma candidatura até hoje. É verdade. Porque na sua maturidade, né, intelectual, maturidade de capacidade de produção, você está pronto para qualquer desafio, você abraçou esse... Você acha que como deputado federal você vai poder fazer muita coisa pelo Rio, vai poder estar satisfeito com o que está fazendo e com os resultados que você possa ter? O serviço público é sempre um desafio e apresenta barreiras a conseguir fazer coisas muito grandes. A chance de você ficar frustrado não é pequena. Agora, eu estou há 20 anos fazendo análise, diagnóstico e proposição de política pública. Depois de 20 anos, eu achei que estava na hora de eu participar de uma maneira mais efetiva, mais próxima ao centro do poder, onde se toma decisão. E, infelizmente, o desequilíbrio fiscal do Brasil concentra muito recursos na federação. Então Brasília financia muita coisa, tem a capacidade de interferir muito fortemente na vida do fluminense. As pessoas acham que o deputado só está ali para fazer propostas de projeto de lei, ou seja, tentar aprovar suas próprias leis. É muito mais do que isso. É apoiar as boas leis de alguns colegas, são poucas, infelizmente, mas há muita proposição de qualidade. Você tem um trabalho importantíssimo de olhar para o orçamento do governo federal e influir onde ele vai gastar, onde ele vai dar o peso da despesa. Hoje o Congresso é muito leniente com isso, apresenta lá, quase não tem briga, eles vão lá e carimbam o que o Executivo propõe. Isso tem que mudar, você tem que, um dos papéis do legislador é aprovar o orçamento e fazer com que esse orçamento seja a favor do povo, que seja
aplicado para aumentar o bem-estar da população. E ainda tem a fiscalização, obviamente, para saber se o governo central está aplicando bem o dinheiro e está trabalhando de forma correta. E tem uma coisa aí que ninguém acha que é possível, mas que é importantíssimo: a capacidade de influir nos ministérios a implantação de políticas públicas de qualidade. Era sobre isso que eu queria falar. Nem todo mundo sabe, porque não tem a proximidade que eu tenho de você, por exemplo, do seu dia a dia. As cabeças coroadas da economia na política desde há muito tempo são pessoas com as quais você conversa com regularidade. Isso. Alguns dos políticos que têm um grande poder de decisão no executivo são pessoas com as quais você se encontra com regularidade também. A partir dessas conversas, o que o cara que vai votar em você pode esperar de você já quando você assumir dia 1º de janeiro, botou o gabinete, assessorias, a primeira coisa que eu vou buscar influenciar é essa? Olha, na estrutura de redesenho do Estado, diminuir privilégios e aplicar dinheiro público em favor do cidadão. Então, é parar de gastar a maior parte do orçamento com pessoal, com aposentadoria, com despesas irracionais, investimentos irracionais, subsidiar grandes empresas e mudar esse desenho para que recurso público seja gasto a favor do cidadão, para diminuir, aumentar bem-estar, diminuir pobreza e desigualdade e criar um ambiente de trabalho, de negócio, que gere emprego e gere mais trabalho. Chegando lá, você tem todo esse desafio, né? de fazer uma reforma, né, tributária do Estado, de trabalhar pela reforma administrativa do Estado e a dotação orçamentária. Não dá para mexer, porque, ao que me parece, fica todo o dinheiro em Brasília, e quando bate o imposto daqui para lá, ele volta desse tamaninho para cá. É exatamente isso. É por isso que Brasília é tão importante. Você precisa renegociar o Pacto Federativo. Quer dizer, o que acontece é que os municípios, principalmente o Estado, eles têm muitas obrigações e pouca renda. Então fica na mão do governo federal a decisão de para onde vai aplicar o dinheiro. Claro, tem um mínimo constitucional que tem uma regra fixa, mas o poder do governo central decidir aonde ele vai botar o dinheiro é muito grande. Você tem que acabar com isso, você tem que continuar com a responsabilidade nos municípios, porque é no município que as pessoas vivem, é onde as coisas acontecem, é no município. Você, então, ter obrigação no município é importantíssimo, mas junto com a obrigação tem que vir a receita. Então vamos tirar um pouquinho o poder do governo central e aumentar o poder dos governos locais. Isso certamente... E depois tem o seguinte: o cidadão está no município, ele esbarra com o prefeito. O presidente da República ele não esbarra nunca. Ele não esbarra com o deputado federal, ele esbarra mesmo com o vereador e com o prefeito. Ele pode cobrar, pode exigir que o governo atenda às suas reais necessidades. Você pode desvendar aqui, dentro dessa conversa, que é explicativa para quem vai votar, e você vote, por favor, nessa eleição, não se abstenha de forma alguma. O que faz um deputado federal? Para além do que você já falou aqui, quais são as atribuições do deputado federal, que nem toda a gente sabe, então, né? A atribuição específica, mais limitada, digamos, o que está na Constituição, o deputado federal tem que votar, propor e votar leis que tenham um impacto sobre a federação. Claro, o deputado do Rio de Janeiro deve fazer isso pensando no Estado do Rio de Janeiro, pensando no povo da sua base. Então, a obrigação principal é propor e votar leis que contribuam para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e para a melhoria do bem-estar da sua população. Mas também tem que olhar o orçamento. Os deputados têm obrigação, eles que aprovam o orçamento proposto pelo governo federal. Então, o deputado tem que olhar para as questões do Rio de Janeiro, saber fazer um diagnóstico, estudar, saber o que o Rio de Janeiro precisa e tentar influir para que o orçamento federal atenda às reais necessidades do Rio de Janeiro. Quem está te ouvindo agora quer saber, que é uma apresentação agora, porque eu te cobri de perguntas agora. Fale para quem está te ouvindo aqui quem é Manuel Tedin e por que você quer ser deputado federal. Eu sou um economista, trabalho há 20 anos em política pública,
Eu, depois de tanto tempo analisando a situação socioeconômica do Brasil e do Rio de Janeiro, chegou a hora de fazer uma diferença maior, de poder, de fato, tentar influenciar a implantação dessas propostas que eu tenho feito há tantos anos. A minha vontade hoje é servir, depois de um momento que eu tenho uma vida estabilizada, que eu não estou indo para ganhar dinheiro, porque a minha vida, eu não quero um emprego em Brasília. Eu quero ir para Brasília para efetivamente colaborar com o desenvolvimento e com a qualidade de vida dos moradores do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro na sua integralidade. Tedinho, petróleo. O que era bênção virou maldição, né? O que era a salvação da lavoura virou uma seca tremenda para nós. Uma política que já era errada, já estava fadada ao insucesso, já com a cobrança do CMS que é feita não na origem, e sim na chegada do produto. No caso do petróleo, que é incomum e prejudica profundamente o Rio de Janeiro. Seja por que for, eu cobro muito da bancada federal e estadual do Rio de Janeiro. Eu acho que ainda não tivemos a ideal e torço para que venham pares para você ser eleito, maravilhosos para você ter com quem contar. Mas como é que se resolve essa questão do petróleo, né? Que deu uma reaquecidinha e está fazendo, mas não se pode contar com ele. A gente está numa política de renovação dos nossos padrões energéticos, né? de combustíveis e consumo. E em segundo lugar, o Rio não se livra, não dá para o Rio viver bem sem depender do petróleo, dessa balança que depende muito mais de muitos fatores que não a produção exatamente do Rio de Janeiro, Tedinho. Olha, sem dúvida nenhuma, o petróleo, maldição acho exagero, porque ainda, quer dizer... Vamos ver nas tintas. Um pouco nas tintas. O erro foi que o governo passado dependeu muito, usou o petróleo, a receita excessiva, do preço excessivo do petróleo, como elemento estrutural para as despesas, particularmente para as despesas de aposentadoria no Rio de Janeiro. Isso foi um crime que fizeram de lesa pátria. Na verdade, o petróleo é um recurso finito, então, portanto, ele deve ser aplicado não em despesas correntes, mas em investimento para o Estado. Investimento que vai gerar, aí sim, benefícios e mais renda no futuro. Então esse é um erro crasso que foi cometido. Eu entendo a sedução, porque é uma receita grande, e você está com problema de caixa, você gasta no caixa, está errado. Você tem que, um gestor público tem que ter disciplina e racionalidade. Então esse é então a maldição do petróleo não veio por causa só do petróleo, mas veio por causa da má gestão com os recursos do petróleo. Uma outra coisa de fato, o petróleo é a energia do século XX, não é o futuro. Aliás, tem um ditado na indústria do petróleo que diz que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, acabou porque a tecnologia evoluiu e você encontrou outras tecnologias mais eficientes. Isso vai acontecer com o petróleo. Uma outra coisa, você mencionou a questão do ICMS no destino em vez de na origem. Porque no Brasil quase todos os produtos, a regra é que os produtos sejam tributados ou paguem ICMS na origem. Agora, a verdade é que a gente tem que trocar isso para o Brasil e para todos os produtos. É muito mais racional o imposto sobre consumo ser feito onde o consumo é feito e não onde o produto é produzido. Onde você tem a produção, você cobra IPI. E a circulação de mercadoria, ela tem que circular quando ela acaba de circular. E você, obviamente, ela vai circular um pouquinho na origem também, mas o grosso tem que ser no destino. Então, eu sou a favor dessa reforma tributária, onde o imposto de valor agregado, que é o caso do ICMS, seja cobrado no destino, para tudo. O Rio de Janeiro é o estado que mais vai ganhar com isso, tá? Porque é um estado que consome muito e produz bastante, mas produz bem menos do que consome. Então, para o Rio de Janeiro isso é estratégico e para o Brasil isso é muito bom, inclusive porque acaba com a guerra fiscal. Conversamos com o Manuel Tedinho, ele que é economista, pesquisador de como funcionam as relações
pelo Brasil afora, a começar pelo Rio de Janeiro, relações todas, não só as comerciais, e que é pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Tedinho, obrigado por esse papo bom, tem mais, tem outros aí, e até a próxima. Até a próxima, obrigado, Paulo. Obrigado a você. E até a próxima para você também, muito próxima, hein?